O artigo 121 do Código Penal Brasileiro diz o que deve ser analisado a partir do momento em que seu caput consta, matar alguém. E nele mesmo já vem a punição que vai ser aplicada, ou seja, a pena que vai ser aplicada por essa conduta do agente. O crime de homicídio ele pode ser praticado de mais de uma forma. Ele pode ser praticado pela forma qualificada, por exemplo, que nada mais é do que um meio pior de se cometer aquele crime. Como assim? Quando o agente se utiliza de um meio mais cruel para cometer aquela determinada conduta. Ou seja, ele pratica o homicídio de forma cruel, mediante paga-promessa, recompensa, traição, contra o cônjuge ou consanguíneo. Depois de ter, para assegurar algum outro crime, ele se utiliza de uma forma pior para cometer aquele homicídio. Também existe a forma privilegiada, em que o agente ele age impelido de um motivo de relevante valor social ou moral, ou então sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Nesse caso, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Também existe a chamada forma majorada, que é quando o agente isso resulta da inobservância de um cuidado de profissão do agente, também no caso da omissão de socorro e também se o agente não buscou os meios necessários para diminuir as consequências dos seus atos ali naquele exato momento. E nesse caso a pena pode ser aumentada até em 1/3. Um outro agravante é se o crime for praticado contra uma pessoa que é maior de 60 anos ou menor de 14 anos, que também nesse caso vai aumentar mais 1/3 da pena do sujeito. Passando a integrar agora o Código Penal Brasileiro, a pena do feminicídio, que nada mais é do que o homicídio praticado contra a mulher por razão de ela ser mulher, ou seja, desconsiderando a dignidade da mulher enquanto mulher. Existe também a forma majorada do feminicídio, em que o crime é praticado por uma mulher gestante ou no período de 3 meses após o parto. Nesse caso, a pena pode ser agravada. O agravante desse crime vai constar em mais 1/3 ou metade da pena. Se o crime também for praticado por um agente que comete o crime contra uma mulher com menos de 14 anos ou com mais de 60 anos, isso também é um agravante que pode constar mais 1/3 ou metade na pena do sujeito. Por fim, o último agravante desse crime é se consta no momento em que o crime foi praticado havia a presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima. Nesse caso, a pena também vai ser agravada. Existe também o caso do perdão judicial. O perdão judicial é quando o juiz reconhece que a pena se torna desnecessária para o agente. Por quê? Porque a conduta foi culposa. Ele não deu causa dolosamente àquele resultado, ou seja, o típico exemplo do pai que culposamente dá fim à vida do filho. Aquilo já se torna tão doloroso para ele que a pena se torna desnecessária. E uma observação a ser feita nesse assunto é que a pena o crime só pode ser culposo. Não existe perdão judicial para crime doloso.